Filmes que se baseiam praticamente inteiros em diálogos precisam apresentar personagens que despertem a nossa curiosidade, o nosso interesse e a nossa simpatia. A verdadeira dor apresenta dois personagens principais e a gente precisa acompanhar os dois conversando durante praticamente a projeção toda. E por mais que um dos dois, que é o personagem vivido pelo Kieran Culkin, seja assim um personagem que faz com que a gente se interesse por ele, o filme em si não parece nutrir nem um pouco de curiosidade, de interesse e principalmente de simpatia, ou melhor dizendo, de empatia por aquele cara, e eu acho que isso é um grande problema e que fica muito óbvio. Esses dois personagens são vividos pelo Jesse Eisenberg e pelo Kieran Culkin, como eu falei anteriormente, os dois são primos, a avó deles morreu, e eles decidem fazer uma viagem para Polônia para visitar alguns lugares que são importantes para a ancestralidade judaica dos dois e, por fim, obviamente, também a residência que a avó falecida deixou para eles. O filme adota uma estrutura que eu considero bastante eficiente, que é usar essa viagem como arco dramático. No começo a gente acompanha o reencontro dos dois, depois a gente começa a acompanhar as interações deles com os outros membros daquele grupo. São dois personagens diametralmente opostos em personalidade e também nas maneiras. E aos poucos a gente começa a conhecer um pouco mais sobre os traumas de cada um deles e como cada um lida com eles. O Jesse Eisenberg vive um personagem neurótico que, através da nossa memória cinematográfica, parece um alter ego do Woody Allen. Sabe aqueles personagens que falam tudo de uma maneira muito acelerada e que tem uma autoconsciência muito grande e até patológica? Eles ficam se corrigindo o tempo todo, refraseando coisas que eles mesmos disseram anteriormente, corrigindo os outros também. Eles têm uma fobia social e tendências neuróticas que ficam muito óbvias através da fala deles, enquanto Kieran Culkin vive um personagem que é muito mais aberto a novas experiências, muito mais simpático, extrovertido, muitas vezes inconveniente, não sabe filtrar o que pode ou não ser feito em público e em grupo, e isso, claro, que esconde um outro lado da saúde mental dele que a gente só vai conhecer aos poucos. O problema, pra mim, é que o filme é dirigido e escrito também pelo Jesse Eisenberg, e não só o personagem dele quanto o filme em si parecem olhar pro personagem do Kieran Culkin com uma inquietação, com uma irritação constante e até com certo desprezo. Tem um momento em que o personagem do Jesse Eisenberg tá falando mal sobre o primo pelas costas, lá num jantar com os outros membros daquele grupo. Ele começa a revelar coisas que são muito íntimas, muito pessoais do primo que ele diz amar, e a impressão muito óbvia é que ele tá fazendo aquilo para ele despertar naquelas pessoas condescendência, para ele despertar naquelas pessoas a empatia que na verdade deveria estar sendo direcionada por aquele cara que ele diz amar e que tá sofrendo tanto. Já em outro momento ele tem uma conversa direta com o primo e ele culpa o primo por uma tentativa de suicídio. E ele culpa o primo de uma maneira muito direta por ter feito aquilo e fala sobre as imagens que aquilo que ele viu deixaram na cabeça dele. Como assim você foi capaz de fazer isso e deixar essas imagens que me atormentam até hoje na minha cabeça? Como se o momento de maior desespero, de maior angústia e de desistência de tudo do personagem do Kieran Culkin fosse sobre o lírio do campo, sobre o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, vivido pelo Jesse Eisenberg. Como eu falei, no caso desse filme específico, o fato do Jesse Eisenberg ser também o diretor e o roteirista do filme pesa muito, porque de certa maneira toda a atitude que o personagem dele tem em cena acaba refletindo também inconscientemente a posição que o filme tem diante de tudo o que está sendo discutido ali e principalmente das atitudes, principalmente da psicologia do personagem do Kieran Culkin. Ou seja, por esses motivos eu acredito que o filme é bastante cínico, bastante hipócrita ao eleger falar de um tema tão importante como a luta de muita gente com questões de saúde mental e como muitas vezes a gente olha as aparências da vida de alguém e não imagina o que ela tá sofrendo escondida e usa isso pra vitimizar, pra fazer um draminha em relação ao personagem que é primo dele e que viu aquilo e ficou traumatizado e, além disso, julgar esse personagem e claramente, gente, de uma maneira muito óbvia, pelo menos pra mim, colocar o personagem do Jesse Eisenberg, que é esse cara que também tem problemas, mas que conseguiu se medicar e ter uma vida que é consciente
considerada normal pela sociedade, conseguiu ser pai, ter uma família padrão, como um cara que venceu, e olhar de uma maneira muito óbvia de cima pra baixo pra esse outro cara como um derrotado, como um perdedor. E se você for por essa linha de pensamento e considerar também que o filme se chama A Verdadeira Dor e tem uma longa sequência em que os personagens vão visitar os campos de concentração e outras locações importantes para a história dos judeus que sofreram o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, fica ainda mais óbvio que o filme está construindo como discurso essa mensagem de que olha pra cá, isso sim é a verdadeira dor. O que esse cara tá fazendo é uma frescura, é um chilique, é algo que prejudica muito mais quem tá em volta dele do que ele mesmo, que só quer chamar a atenção. No limite, é isso que dá pra interpretar de A Verdadeira Dor. Quero muito saber de vocês aqui nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram do filme, se tiveram uma leitura parecida ou diferente da minha, até porque parece que eu tô na minoria nesse caso. Não esquece de dar um like do vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!